Pastor Gessé, Pastor Ricardo pelo convite para estar hoje aqui. Bom dia, irmãos queridos, bom sábado para vocês. Eu queria agradecer aos jovens que estavam envolvidos no louvor musical, estava muito bonito, obrigado mesmo. E de maneira especial também ao Heraldo, a Gabriele e ao Heraldo, que cantaram a mensagem musical. Vocês são noivos, né? É isso? Que bom, vocês já estão em boa harmonia, viu? Tomara que no casamento fique melhor ainda. E pela graça de Deus vai ficar. Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz, porque depois de tanto tempo, posso fazer essa viagem e estar num momento de evangelismo. Sabe que este período de evangelismo, de colheita, é o momento que eu mais aguardo durante o ano, porque é o momento em que eu posso participar da vida da igreja diretamente. E por isso estou muito grato a esta associação por ter me convidado para poder conhecer os irmãos e pregar a palavra de Deus, que é algo que realmente eu gosto muito de fazer. Uma saudação especial aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais aqui da igreja, que estão acompanhando esse sermão agora ao vivo e que acompanharão esse sermão depois em algum outro momento. E uma saudação especial à minha esposa, que está acompanhando também esse momento. Alguns anos atrás, um fazendeiro que possuía algumas terras ao longo do litoral do Atlântico estava em busca de um trabalhador. Acontece que os trabalhadores estavam pouco dispostos a trabalhar naquela fazenda, justamente pela dificuldade que havia. Os ventos, a natureza era muito dura em certa época do ano. As pessoas conheciam a realidade e por isso temiam as horrorosas tempestades que varriam aquela região. E as tempestades ameaçavam a vida das pessoas e também faziam grandes estragos nas construções e nas plantações. Por isso não era fácil encontrar novos empregados. Então esse fazendeiro, procurando por novos empregados, vieram várias pessoas, mas todas elas de fato recusaram o trabalho. Finalmente, um homem baixo, magro, que não aparentava muita força física, não era tão jovem, era de meia idade, ele se apresentou em busca do emprego. E o fazendeiro lhe perguntou: amigo, você é um bom lavrador? Você entende de fazenda? O senhor disse: bom, eu sei de uma coisa, eu posso dormir bem enquanto os ventos sopram. O fazendeiro ficou confuso com a resposta, não entendeu, porque o homem não respondeu a sua pergunta, se era um bom lavrador. Mesmo assim, ele estava tão desesperado em busca de um empregado, que contratou esse empregado. Aquele homem, baixo, magro e de meia idade, imediatamente começou a trabalhar, e fez isso desde cedo no dia, até o anoitecer. E o fazendeiro, observando de longe, pensou: esse homem é extraordinário, ele trabalha muito. Então, uma noite, depois de algumas semanas de trabalho, aconteceu o que todo mundo sabia que iria acontecer. O vento uivou assustadoramente. Então o fazendeiro pulou da cama, o dono da fazenda pulou da cama, agarrou um lampião e correu diretamente até o alojamento dos empregados, sacudiu o pequeno homem e lhe disse: homem, levante-se, a tempestade está se aproximando, a tempestade está chegando, vamos depressa, amarre as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem abriu os olhos, olhou para o dono da fazenda e disse assim: não, senhor, eu não vou levantar. Eu já lhe falei que eu posso dormir bem enquanto os ventos sopram. Virou e continuou dormindo. O fazendeiro ficou desesperado, porque ele sabia que grandes estragos o vento faria ali na sua fazenda, mas ele não quis lidar com o empregado, pensou em mandá-lo embora, mas ele pensou: faço isso depois, eu preciso cuidar das minhas coisas, da minha fazenda, dos meus plantios, dos meus grãos, dos meus animais, e ele saiu correndo, do empregado cuidaria depois. Mas, para seu assombro, o fazendeiro descobriu que todos os montes de feno haviam sido cobertos com lonas firmemente e duplamente presas ao chão. As vacas estavam bem protegidas nos celeiros.
Os frangos estavam seguros nos viveiros e todas as portas estavam duplamente travadas, as janelas estavam bem fechadas e seguras, tudo estava amarrado, tudo estava protegido, nada poderia ser arrastado. O fazendeiro então compreendeu o que o seu empregado queria dizer quando afirmara: eu posso dormir bem enquanto os ventos sopram. Tranquilo? O fazendeiro voltou para a sua cama, porque agora ele também dormiria bem. Irmãos queridos, nós estamos passando e vivendo dias desafiadores. Eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho 50 anos de idade. E eu digo para vocês que eu nunca vi o que estamos vendo hoje. Eu nunca imaginei que eu estaria diante de situações como igrejas fechadas, escolas fechadas, universidades fechadas. Nunca vi. Nunca imaginei que isso aconteceria. E como consequência disso, pessoas estão desesperadas, pessoas estão angustiadas, há um altíssimo nível de suicídio em todo o mundo, depressão, doenças psicológicas, doenças psíquicas, em resultado dos dias ruins que estamos vivendo. E tem muita gente que quer nos animar, quer nos motivar e diz: não, agora é o novo normal, tudo vai melhorar. Não, irmãos queridos, já estamos numa anormalidade desde o Jardim do Éden. Esse negócio de novo normal, mentira. Não existe novo normal. Existirá um novo normal quando o Apocalipse 21 e 22 se cumprir. Aí sim. Por enquanto, é simplesmente uma situação caótica, que poderá melhorar um pouco, mas que quem lê a Bíblia sabe. A profecia diz que a destruição virá. É por isso importante, irmão querido, que você saiba dormir bem enquanto os ventos sopram. Não espere que uma decisão política mude a situação. Não espere que estrategistas ou que a descoberta da vacina melhore tudo. Será uma simples panaceia. A verdade é que os ventos, as crises, podem revelar o desespero dos despreparados, mas também podem revelar a confiança de quem tomou os cuidados necessários. Nunca me esqueço das aulas do querido pastor José Carlos Ramos, de uma frase que ele repetia, quando estudávamos Daniel 2, 3 e 4, ele dizia: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Anote no seu coração. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Irmãos queridos, os tempos bons não revelam quem somos. Os tempos ruins é que revelam quem nós somos. Os tempos ruins revelam do que material que nós somos feitos. Onde que está ancorada a nossa vida. Os momentos de algazarra, de alegria, de sorrisos, não revelam quem somos. São os momentos de crise e lágrimas contidas que de fato revelam que tipo de pessoas que nós somos. E se somos capazes de dormir enquanto os ventos sopram. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. E você? Você é capaz de dormir enquanto os ventos sopram? Ou você sai no desespero? Deixa eu explicar para você. Dormir enquanto os ventos sopram não significa inatividade, não significa indolência, não significa apatia. Não, não. Dormir enquanto os ventos sopram significa consciência de haver se preparado previamente e não somente despertar na hora da crise. Significa percepção de ter sido diligente antecipadamente e não somente na hora do problema. Significa ter sido zeloso desde os momentos prévios e não somente na hora da dificuldade. Quem lê a Bíblia sabe que o que estamos vivendo nesses últimos 6 meses é apenas o princípio das dores. Quem conhece Mateus 24, sabe que há uma sucessão de eventos que marcam o tempo do fim. Há sinais no mundo natural, há sinais no mundo social, há sinais no mundo moral, há sinais no mundo político e há sinais no mundo religioso. Quem estuda a Bíblia está se preparando faz tempo.
E por isso não se surpreende com as coisas que estão acontecendo. E eu pergunto, você conhece esses sinais? Você é capaz de fazer a conexão entre os tempos que vivemos e aquilo que diz a palavra de Deus? Se você é capaz de fazer isso, então você pode dormir enquanto os ventos sopram. Lembre-se, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Aqueles que leem a Bíblia sabem que temos que encarar esses dias como um aviso, sem catastrofismos, sem alarmismos e sem sensacionalismos, mas Deus está nos dando um aviso, é um recado vindo do céu. Precisamos levar a sério as palavras contidas em Romanos capítulo 13, você pode me acompanhar por favor? Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14, Romanos 13, 11 a 14, eu vou usar a Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é a mais nova tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Romanos 13, 11 a 14, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Parece que o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem hoje cedo. É mais atual do que nunca. Precisamos despertar do sono. Em outras palavras, precisamos estar alertas. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que aquele dia em quando você creu. Você se lembra? Você se lembra no dia em que você creu nesta mensagem? Eu me lembro. Já faz muitos anos. Eu tinha 13 anos de idade. E quando eu criei nesta mensagem da Igreja Adventista, sétimo dia, que é uma mensagem bíblica, a minha vida tomou um outro rumo. Mas já se passam muitos anos. Eu tinha 13. Eu gosto das palavras de Paulo. A salvação está agora mais perto do que aquele dia, quando eu criei e quando você creu. Agora talvez você esteja se perguntando, eu entendi, pastor Adolfo, os tempos são ruins, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem, preciso despertar do sono, preciso saber ler os tempos, os momentos em que vivemos, tudo bem, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para despertar desse torpor, desse momento de descuido? Como é que eu faço? Eu gostaria de ajudar você nessa manhã com o sermão de hoje. Vamos usar um pouquinho a vida de Enoque. A vida de Enoque é uma espécie de arquétipo para a vida que nós deveríamos viver, se quisermos estar preparados para os dias tempestuosos que já começaram e que vão piorar. Enoque é aquele homem ou aquele tipo de pessoa que merece um estudo cuidadoso na palavra de Deus. E é por isso que eu convido você a me acompanhar. Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Não temos muita coisa na Bíblia sobre Enoque. Temos bem pouquinho. Mas o que temos é suficiente para estudar a vida deste grande homem. E eu quero ler com você. Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Que extraordinário, né? Que extraordinário. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. O título do meu sermão de hoje é Andar com Deus, a melhor atitude para qualquer circunstância. Irmãos, uma pergunta salta aos olhos quando lemos esse texto. Eu acho que a pergunta é essencial desse texto. E a pergunta é, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Irmãos, se nós compreendermos isso, nós estaremos preparados para vivermos os dias que estamos vivendo. Por isso eu
queria que você prestasse atenção, acompanhasse com os olhos, com o coração, com a mente. E se você quiser, tome nota, que tomar nota ajuda a guardar as informações. Irmãos, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Vamos responder essa pergunta ao longo do sermão de hoje. Andar com Deus, irmãos, significa ter uma visão permanente de um Deus presente. Andar com Deus significa uma situação de proximidade com Ele, em espírito. Significa também possuir um caráter semelhante ao de Deus, representa uma vida de conversa com Deus. Andar com Deus implica necessariamente que a vida de Enoque estava em harmonia com a vida de Deus. Afinal, seria impossível andar com Deus durante 300 anos em desacordo. Seria impossível andar com Deus 300 anos se não houvesse harmonia. Se não houvesse uma clara proximidade entre Enoque e Deus, se não houvesse uma evidente semelhança de caráter entre Enoque e Deus, o texto deveria dizer assim, Enoque desandou com Deus. Ou Enoque estagnou a sua caminhada com Deus. Ou paralisou a caminhada de Enoque com Deus. Mas não. O que diz o texto? Enoque, o que diz? Enoque andou com Deus. O profeta Amós, em Amós capítulo 3, versículo 3, faz uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é clara. Claro que não. Não podem andar os dois juntos se não estiverem de acordo. Por quê? Porque andar juntos implica amizade. Andar juntos implica intimidade. Andar juntos implica respeito. Andar juntos implica diálogo. E tudo isso não pode existir entre Deus e uma pessoa, a menos que a pessoa seja aceitável ao Senhor e que a pessoa aceite ao Senhor. Andar com Deus é confiar nele, assim como a criança confia em seus pais. Sem muitas perguntas, sem muitos questionamentos, a criança simplesmente se limita a entregar a mão e deixar que os pais a conduzam. Irmãos, se ambos não estão de acordo, então não é possível andar juntos. Se ambos não estão de acordo, precisamos reescrever a frase bíblica e dizer assim: Enoque andou contra Deus. Mas não é isso que está escrito. A frase diz: Enoque andou com Deus. Isso me diz que havia amizade, isso me diz que havia comunhão, isso me diz que havia confiança, isso me diz que havia semelhança. Porque duas pessoas não podem andar juntas, a não ser que haja alguma semelhança entre elas. E não estou dizendo física, estou dizendo semelhança de diálogo, de sonhos, de planos, de coisas para o futuro. Se não há o mínimo de proximidade, não faz sentido andar juntos. A expressão Enoque andou com Deus denota o caráter correto de sua vida e garante a perseverança e a solidez de sua piedade. Claro, a expressão é metafórica. Claro que é metafórica, porque Enoque era um ser físico, como você e eu, e Deus é espírito. Por isso a expressão Enoque andou com Deus, de Gênesis capítulo 5, versículo 24, é uma expressão metafórica, mas o seu significado é claro e incontestável. Essa expressão indica que Enoque teve um estilo de vida caracterizado por sua devoção e por sua proximidade com Deus. Ele mantinha comunhão e intimidade com Deus de um modo tão impressionante, que eles eram amigos próximos. Não é por acaso que o nome Enoque significa dedicado. O nome Enoque significa disciplinado. Sabe por quê? Porque Enoque era dedicado e era disciplinado. Por isso ele foi capaz de andar em santidade diante de Deus 300 anos. Isso é impressionante. Tem gente que anda com Deus 3 anos e se desaponta com Deus e vai longe de Deus. Olhemos para Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. Por outro lado, irmãos queridos, precisamos entender que o andar com Deus por parte de Enoque não foi em arrebatamentos de visão ou em arrebatamento de sentido.
Não foi um andar de êxtase, não foi um andar espiritualista, não foi um andar místico, não foi um andar do tipo: eu levanto as mãos, me ajoelho, me coloco, me sento ao chão, ao estilo indiano, levanto as mãos, força positiva. Não é nada disso, tem nada a ver com isso. Pensamento positivo não é isso. Ellen White diz que Enoque andou com Deus na família e em suas relações com as pessoas. Como esposo e como pai, Enoque andou com Deus. Como amigo e como cidadão, Enoque andou com Deus. Enoque se tornou, diz Ellen White, um pregador de justiça e comunicava ao povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam o Senhor buscavam este santo homem de Deus para partilharem de sua instrução e para orarem juntamente com ele. Há 5 coisas que me chamam a atenção dessa frase: Enoque andou com Deus, e eu quero compartilhar com vocês. Primeira, a presença divina. Quando lemos que Enoque andou com Deus, devemos entender que ali há envolvida a presença divina. Enoque tinha clara consciência da presença de Deus com ele. Isto é primordial, irmãos queridos. Nós não podemos andar conscientemente com uma pessoa cuja existência não nos é conhecida, ou cuja existência nos é negada, ou cuja existência é um faz de conta. Enoque andou com Deus porque Enoque sabia que Deus existe. A vida cristã autêntica começa com a ideia fundamental de que Deus existe, e porque Ele existe, então podemos andar com Ele. Talvez um ateu muito sincero, ou um agnóstico muito sincero, possa ouvir o que estou pregando e dizer: pastor Adolfo, se Deus existe, eu preciso de provas. Deixa eu responder para você, amigo, amiga ateu ou agnóstico. Nós não podemos provar a existência de Deus em um laboratório, porque um ser transcendente não pode ser compreendido pela ciência. Entretanto, a despeito disso, o nosso Pai Celeste fornece evidências de sua existência de diversas formas, de diversas maneiras, através da criação, através da astronomia, através das leis científicas, através da arqueologia, através da história, por sua ação na vida das pessoas, pela vida de Jesus Cristo, pelo relato da sua palavra, etc. O físico e matemático e astrônomo inglês, Sir Isaac Newton, disse: este universo existe, e por este único fato impossível, constitui-se em um milagre. Confirma um poder infinito, bem maior do que qualquer parte. Uma unidade sustendo tudo, incluindo todos os outros mundos num só. A existência de Deus é um mistério, o único indiscutível que conhecemos, implicando nele todos os atributos de Deus. Que frase impressionante deste grande cientista. Você acredita que Deus existe? Sim? Então ande com Ele. Ande com Ele. Um segundo aspecto que me chama a atenção desta expressão, Enoque andou com Deus, é a nossa necessidade de Deus. Sabe que você somente anda com alguém quando esse alguém é necessário em sua vida. Caso contrário, por que gastar 300 anos da vida com alguém desinteressante? Por que gastar 300 anos da vida com alguém trivial? Por que gastar 300 anos da vida andando com alguém cuja existência é desprezada, ou cuja existência é sem valor? Por quê? Por acaso alguém em sã consciência gastaria 300 anos da vida andando com alguém que julga desnecessário? Alguém gastaria da sua vida 300 anos andando com alguém irrelevante? Alguém andaria 300 anos com alguém dispensável? Alguém andaria 300 anos com alguém insignificante? Não, claro que não. Quando andamos com alguém, é porque essa pessoa é necessária, é porque essa pessoa é indispensável, é porque essa pessoa é relevante, e é porque essa pessoa é significativa. Caso contrário, eu não gastaria um dia, uma hora, um minuto com essa pessoa. Enoque andou com Deus porque Deus era necessário, completamente necessário à sua vida. Mas não é só isso não. Enoque andou com Deus por 300 anos. Eu não vou me cansar de repetir, 300 anos, ele foi um crente por 300 anos de sua vida, e não foi um crente qualquer, não,
Ele não foi o tipo de crente que no momento da vida crê e na semana seguinte não crê, diz que ama a Deus, mas depois por uma desavença, por um problema de relacionamento com alguém, porque alguém lhe causou mágoa, porque alguém deu um olhar que não gostou, joga tudo na conta de Deus, se decepciona com Deus, se decepciona com a igreja, vira um descrente, dá as costas para Deus, como se Deus fosse o culpado. Não, deixa eu dizer para você, Enoque não era assim. Enoque era um crente, um adventista dos bons, um santo homem de Deus. Ele vivia em santidade, não por acaso, não por pura casualidade. Ele vivia em santidade porque esse era um desejo em seu coração. E essa necessidade, esse desejo, o levou a fazer escolhas diárias, escolhas constantes. Afinal de contas, você não cai da cama num dia dizendo, hoje eu quero ser fiel a Deus. Não, não é assim não. Não é tão simples assim. É uma caminhada, é uma longa caminhada, que para Enoque durou 300 anos. Andar com Deus é algo intencional, é algo pensado, é algo planejado, é algo que você busca, é algo que você necessita, é algo que você deseja. Mesmo assim, não há nenhum mérito nisso, nosso. Pois andar com Deus é a obra e graça do Espírito Santo atuando em nós. Mesmo assim, precisamos querer e precisamos andar. Deus não pode andar por nós, somos nós que temos que andar com Ele. Deus não pode ser os nossos pés. Voluntariamente nós temos que fazer isso. Deixa eu perguntar, Deus é necessário para você? Totalmente necessário? Absolutamente necessário? Você de fato precisa dele? Então você se parece com Enoque. Há um terceiro aspecto que me chama a atenção do andar com Deus em Gênesis 5:24, que é a familiaridade e a amizade com Deus. Quantos amigos você acha que você tem? Amigos de verdade mesmo. Aqueles amigos com os quais você pode contar às 2 da manhã. Tente lembrar. Faça uma lista na memória. Quantos são os amigos de verdade? Aqueles que aparecem em pleno feriado e você não se importa com a presença deles. Quantos? Quantos? Não sei quantos você tem. Mas tem um estudo feito por um antropólogo britânico chamado Robin Dunbar, juntamente com um time de pesquisadores da Universidade de Oxford. Eles conduziram um longo estudo. Sabe o que eles concluíram? Que o número máximo de melhores amigos ou de pessoas bem próximas que você pode ter é de 5. Somente 5. Eu sou tentado a crer no Dr. Robin Dunbar. Sabe por quê? Porque amigo bom é muito trabalhoso, né? Pede dinheiro emprestado, às vezes não devolve, liga na hora que você está tão ocupado, é tão amigo que pede seu carro emprestado, pode até devolver sem lavar. Amigo de verdade é trabalhoso, consome suas energias, pode consumir suas finanças, pode consumir suas emoções. Eu acho que ele não está muito longe não. Mas é interessante a pesquisa. Esse time de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, diz que há camadas de amigos, até 150. A primeira camada seria de 5 pessoas, essas que são realmente bem íntimas, próximas mesmo. A segunda camada é de 10 pessoas, também próximas, mas não como aquelas 5 primeiras. A próxima camada, 35. E a última camada de 100. Totalizando 150. De qualquer forma, o estudo do Dr. Dunbar sugere claramente que o ser humano pode ter uma média de 5 melhores amigos, 5 pessoas bem próximas. Então deixa eu perguntar para você. Se você tivesse que listar 5 melhores amigos ou amigas, será que Deus estaria na nossa lista? Ou você nem lembraria de incluí-lo? Caminhar com alguém especial é muito bom. Eu costumo caminhar com minha esposa e com minhas 2 meninas quando estão em casa. E essas caminhadas são uma injeção de ânimo. Agora, observe que você só se dispõe a caminhar com alguém quando esse alguém é especial. É difícil você caminhar com um estranho, porque se a caminhada é longa, você tem que conversar. E você vai conversar o que com um estranho? Se é um amigo, se é um familiar, se é alguém bem próximo, você não vê o tempo passar.
E você é capaz de caminhar 2 horas e tudo certo. Sempre vai ter assunto. Você só se dispõe a caminhar com alguém, então, quando esse alguém é especial, é familiar, é amigo. É por isso que Enoque conseguiu caminhar 300 anos com Deus, porque Deus era amigo dele. E quando você é amigo de alguém, sempre tem assunto, sempre tem um tema para você conversar, porque o andar de Enoque com Deus envolveu amizade, envolveu familiaridade. Algo importante no tema da familiaridade, queridos irmãos: ser familiar de alguém significa ter intimidade e proximidade com essa pessoa. E no caso de Deus, isso só é possível quando lemos e estudamos a sua palavra. Você só pode ter intimidade com Deus se você lê a sua palavra. Ah, pastor Adolfo, mas eu não posso ter intimidade com Deus. Conhecer Deus na natureza pode, mas de uma maneira confusa. Porque você vê um jardim lindo, você diz, Deus está aqui. E se você vê um jardim feio, você diz que Deus está aí. Então a natureza manda uma mensagem ambígua de Deus. O melhor lugar para conhecer Deus está aqui, ó. Então não existe caminhada com Deus se você não lê a Bíblia. Em outras palavras, deixe mais claro: é impossível caminhar com Deus se você não lê a sua palavra. É impossível. Se alguém me diz, eu sou amigo de Deus, e eu pergunto, você lê a Bíblia todos os dias? Não, só de vez em quando. Então você não é amigo de Deus, coisa nenhuma. Porque Deus só se apresenta aqui na sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Não foi, pastor Ricardo, que o pastor Tim nos lembrou uma frase bonita na aula dele esses dias? A Bíblia é o único livro que quando você o lê, o autor está junto. Bonito isso, né? E é verdadeiro. Toda vez que você abre a Bíblia, ora e começa a ler, pá, Deus se apresenta ao seu lado, porque Ele é o autor da Bíblia. Ah, eu caminho com Deus, sou amigão de Deus, mas não leio a Bíblia. Ah, então você não caminha de Deus, não é amigo coisa nenhuma. Você é amigo do Deus que você acha que é Deus, mas nem é o Deus da Bíblia. Deixa eu cutucar você, essa expressão que os jovens gostam, né? Então deixa eu cutucar você. Eu vou dizer isso com muito carinho. Não tem como conhecer Deus, irmãos. Não tem como conhecer Deus corretamente assistindo seriados na internet. Não tem como. Não tem como conhecer Deus corretamente passando longas horas assistindo filmes de Hollywood. Não tem como conhecer Deus corretamente desperdiçando longas horas nas redes sociais. Não tem como conhecer Deus corretamente gastando horas e horas ouvindo música popular. Sabe por quê? Porque quanto mais você faz isso, mais distante você fica de Deus, porque essas coisas não falam de Deus e não te conduzem a Deus. É muito estranho. É muito estranho. É muito esquisito que uma pessoa que se diz cristã, que se diz adventista, seja uma analfabeta bíblica, uma analfabeta profética, não conhece as coisas básicas da Bíblia. Enquanto isso, desconhece a Bíblia, mas enquanto isso, tem mestrado em seriados, tem doutorado em redes sociais e pós-doutorado em músicas seculares. É capaz de ouvir uma música e dizer em que ano foi lançada, quem é o autor, quem canta e tudo, mas não é capaz de mencionar uma meia dúzia de versos bíblicos de cor. É capaz de falar longas horas da mais recente temporada do seriado tal, mas não é capaz de explicar os elementos básicos da cosmovisão bíblico-cristã. É estranho. Não tem como ser amigo de Deus dessa forma. É impossível. Aí fica realmente estranho. Passa a semana inteira assistindo essas coisas que não tem valor nenhum. Aí fica muito difícil assistir um sermão que fala de Enoque, porque contrasta muito com a vida. Queridos amigos, se somos amigos de Deus, precisamos conhecê-lo. E nós conhecemos a Deus em sua palavra. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Sim? Então você se parece com Enoque. Parabéns. Um quarto aspecto do andar de Enoque com Deus é a comunicação. Sabe que quando duas pessoas andam juntas, elas conversam. E à medida que se tornam mais amigas, mais elas falam.
Os temas fluem com mais facilidade, com mais desenvoltura. De repente, no momento de caminhada, os temas se tornam bem particulares, bem íntimos e vão fluindo. Por quê? São amigos, e aos amigos você não esconde nada. A comunicação entre Deus e Enoque era tão boa, mas era tão boa que Ellen White diz que por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. Olha que impressionante. Também Deus revelou a Enoque amplamente o plano de redenção. Pelo espírito de profecia, levou-o através das gerações que viveriam após o dilúvio e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Enoque sabia, irmãos, da enorme crise que viria, e assim mesmo, ele manteve caminhada com Deus. É assim mesmo, quando você é amigo de Deus, Ele conta tudo para você. Se você quer conhecer bem uma pessoa, caminhe com ela um bom tempo, e você verá que a comunhão contínua traz à tona informações, muitas vezes oculta. E a pergunta é, você tem se comunicado frequentemente com Deus? Você tem orado a Deus? A oração é o meio mais eficaz para nos comunicarmos com Deus. E a leitura da Bíblia é o meio mais eficaz para ouvirmos a voz de Deus. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Aí está uma maneira simples e prática de saber se você é amigo de Deus. Se você lê a Bíblia constantemente, e se você ora constantemente, então você é amigo de Deus. Não adianta chamar, Deus meu amigão, se você não ora e você não lê a Bíblia. Com todo respeito. Deus é meu amigão, mas não ora, não lê a Bíblia, então não é. É uma ilusão você dizer que é seu amigo. Porque você se comunica com ele pela oração. Ele se comunica com você pela leitura da Bíblia. Agora você não faz nenhuma das duas coisas, não adianta chamá-lo de amigo, porque não é. Um quinto e último aspecto do andar de Enoque com Deus é a continuidade da caminhada com Deus. Isso aqui talvez o que mais me impressiona. Andar com Deus durante 300 anos é algo impressionante. Vocês não acham? 300 anos. Nesta ideia de continuidade, há uma outra ideia que eu percebo claramente. É a ideia de uma caminhada ou de uma familiaridade progressiva. Conhecimento progressivo. Uma coisa é você caminhar com Deus 1 ano. Outra coisa é você caminhar com Deus 5 anos. E quando você caminha com Deus 10 anos. Uma pessoa que caminha com Deus 1 ano, sabe algumas coisas sobre Deus? Algumas, só algumas. 1 ano é pouco. Uma pessoa que caminha com Deus 10 anos, sabe muitas coisas sobre Deus. Bastante. Uma pessoa que caminha 20 anos com Deus, deveria saber muita coisa sobre Deus. Quem sabe até algumas intimidades de Deus. Uma pessoa que caminha 30 anos com Deus, vamos dizer que é um doutor em Deus. 30 anos caminhando com Deus é muita coisa. E uma pessoa que caminha 50 anos com Deus? Observe o seguinte, a pessoa que caminha 1 ano com Deus, sabe pouco sobre Deus. A pessoa que caminha 40 anos com Deus, tem que saber muito sobre Deus. Tem que saber muito sobre a sua palavra. Claro que tem. Eu não posso ser membro de uma igreja, filho de Deus, filha de Deus, há 20 anos e eu não saber quase nada da Bíblia, então não tenho tido amizade com Deus. Quando Enoque caminhou 1 ano com Deus, crianças, sabe isso sobre Deus, ó? Depois de 10 anos, 20 anos, 100, 300, de lá daqui, O nosso conhecimento sobre Deus ou de Deus é progressivo. Um homem ou uma mulher que andam com Deus necessariamente crescerão na graça, necessariamente crescerão no conhecimento da Bíblia, necessariamente crescerão na semelhança com Cristo, necessariamente crescerão no conhecimento da vontade de Deus, necessariamente crescerão no cumprimento na vontade de Deus, necessariamente crescerão na obediência a Deus. Eu não posso ter caminhado com Deus 40 anos da minha vida e ser um desobediente, um rebelde. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Se eu digo que sou cristão, filho de Deus, batizado há 30 anos e sou rebelde, sou contra Deus, então eu não caminhei com Deus, foi uma ilusão.
Precisamos entender que uma caminhada contínua e progressiva com Deus, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nos deixará mais fortes, mais instruídos, mais santificados, nos tornará uma pessoa cada vez melhor. Tem que ser assim. Há alguma coisa errada? Se eu digo que caminho com Deus 10 anos, mas o meu comportamento e o meu caráter são os mesmos desde antes de eu conhecer Deus, tem uma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo? Se eu digo que sou amigo de Deus há 30 anos, mas o meu comportamento e o meu caráter são os mesmos daqueles que eu tinha antes de eu ser amigo de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Se eu caminho com Deus há tantos anos, eu preciso crescer em caráter e em santidade. Essa não é uma opção, é uma obrigação para quem diz que caminha com Deus. Olha, Enoque andou com Deus 300 anos. O papo estava tão bom, a amizade era tão agradável, a companhia era tão simpática, havia tanta coisa a ser dita, havia tanta coisa a ser desfrutada, mesmo depois de 300 anos, que o Senhor quis continuar a caminhada no paraíso. Afinal, Deus pensou, por que cortar essa comunicação tão prazenteira? Por que dispensar a tão amena companhia do meu amigo Enoque? Por que interromper uma amizade autêntica? Oh, Enoque, vem cá, você topa ir para o céu? Eu? Sim, você, para o céu. Enoque, a nossa conversa é tão boa, eu não quero deixar a sua companhia, não sei se você... Não, Deus, eu também quero ficar com o Senhor, então bora. Não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Gênesis 5, 24. Haviam sido 3 séculos tão radiantes de conversa, tão exultantes de amizade, que Deus quis que fosse uma eternidade. E por isso, Enoque, faz as malas, bora para o céu. Terminando, irmãos, em meio a tantas atividades, Enoque perseverantemente andou com Deus. Quantos maiores e mais insistentes eram os seus trabalhos, Enoque andou com Deus. Quanto mais difícil era a vida, Enoque andou com Deus. Quanto mais duras as tentações, Enoque andou com Deus. Não nos enganemos. Andar com Deus não significa isolar-se da sociedade. Negativo. Andar com Deus não significa fazer as malas, ir morar nas montanhas. Negativo. Andar com Deus não significa sair da cidade grande e ir para a cidade pequena. Negativo. Enoque não fez isso. Enoque, diz Ellen White, tinha seus momentos a sós com Deus, mas ele se encontrava com as pessoas constantemente, para levar às pessoas aquilo que ele havia recebido de Deus. O tempo foi passando, as pessoas ficaram piores, a situação ficou insustentável, mas Enoque seguia firme em seu posto de testemunha, pregador, advertindo, apelando, rogando, esforçando-se para fazer retroceder a onda de culpabilidade, para deter os dardos inflamados do inimigo. Infelizmente, as suas advertências e os seus conselhos foram ignorados pelas pessoas. Mas Enoque foi aprovado por Deus. E Deus levou Enoque para o céu. Quando eu me comparo com Enoque, eu fico com vergonha. Quando eu me comparo com Enoque, eu fico com vergonha. Sabe qual é o nosso problema de comparação? É que nós sempre buscamos as piores pessoas para nos compararmos. Eu sou melhor que o fulano, na tua igreja tem muita gente errada, eu sou melhor. Quer uma sugestão? Você vai se comparar? Tome Enoque como exemplo. Aí é o nosso orgulho, ó, lá no chão. Não vou nem falar Jesus Cristo, porque aí seria demais. Tomemos Enoque como nosso modelo. Quando eu tomo Enoque como modelo, eu fico com vergonha. Eu concluo que eu preciso aprender a caminhar com Deus. Você sente isso também? Ou você acha que você já se formou na sua caminhada com Deus? Já recebeu o diploma? Formado, graduado na minha caminhada com Deus? Não, isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar.
Não tem nenhum formado aqui entre nós. Ninguém. Eu preciso aprender a andar com Deus. Eu preciso aprender a sentir a necessidade de Deus. Eu preciso ler cada vez mais a sua palavra. E eu preciso compreender cada vez mais a sua palavra. E eu preciso falar mais de Deus às pessoas. Eu quero terminar rapidinho aqui. Quero chamar sua atenção para 3 coisas. Primeiras, diante de tudo que estamos vivendo, é muito fácil ser estabelecido um governo mundial. Segunda, diante de tudo que estamos vivendo, é muito fácil esse governo mundial baixar decretos religiosos em nome da solução dos problemas. Terceiro, diante de tudo que está acontecendo, é muito fácil essa autoridade mundial cercear as liberdades das pessoas, que já fizeram mesmo, mantiveram todo mundo em casa. Você percebe o momento que estamos vivendo? Você percebe o momento que estamos vivendo? E tudo isso vai acontecer de maneira drástica. Vai chegar um momento em que a decisão não será por tomar a vacina ou não tomar. A decisão será, e aí? Você continua filho de Deus ou não? O que fazer? Façamos como Enoque. Aprendamos a caminhar agora, porque andar com Deus é a melhor atitude para qualquer circunstância. Decida agora o que você vai fazer quando as crises vierem, porque crise vem para mostrar quem é quem. Decida agora. Diga assim a Deus: Deus, agora eu decido qual será a minha postura quando isto acontecer. Porque se você deixar para decidir lá, você vai tomar a decisão errada. Eu quero tomar Enoque como modelo da minha vida, pois Enoque foi diferenciado em sua piedade, pois ele andou com Deus. Enoque foi diferenciado em seu estilo de vida, pois ele viveu como Deus manda. Enoque foi diferenciado em seu futuro, porque ele foi levado por Deus para a casa de Deus. É o meu desejo que você e eu queiramos viver como Enoque viveu, em piedade, que tenhamos o estilo de vida de Enoque, e pela graça de Deus teremos o futuro de Enoque, a eternidade ao lado do Pai Celestial. Crianças, vocês querem ser como Enoque? Não tem muitas hoje aqui, né? Sim, vocês querem ser como Enoque? Igreja, vocês querem ser como Enoque? Querido Deus, aqui está a nossa mão levantada. Obrigado por tua palavra, pelo poderoso exemplo deste grande homem chamado Enoque, que andou contigo 300 anos. Que amizade extraordinária. Ah, quando eu chegar ao céu, já logo no milênio, eu quero encontrar com Enoque e perguntar detalhes dessa conversa de 300 anos. Querido Pai, obrigado por este exemplo extraordinário deste grande homem, que em meio a uma sociedade pecaminosa, rebelde, ele se manteve firme a despeito das circunstâncias. Vivemos tempos difíceis, vivemos dias ruins, mas isso não é desculpa, Pai, sabemos, para negligenciar a nossa vida contigo. Abençoe-nos para que andemos contigo em oração e em estudo da tua palavra. Toma a nossa mão frágil e fortalece a nossa decisão. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.